um panorama geral do livro, inclusive no meu vídeo, que tem um vídeo sobre o livro só especificamente, elogio muito as ilustrações, né? Agradecer o Bruno também a presença aqui na equipe de apoio também. E um panorama geral assim do livro, o que você achou o que você colocou na verdade no livro, para você falar um pouquinho dele no geral, fica à vontade para trazer. Então, e aí, como que o livro foi tomando corpo? Como eu ia dando essas aulinhas, essas dicas para os estudantes de psicologia, eu ia com uma ideia, mas muitas perguntas iam aparecendo, eu comecei a tomar nota dessas perguntas. Então o livro ele é basicamente de dúvidas de pessoas, de alunos que estavam para se formar. E aí eu fui sistematizando essas dúvidas de uma forma que eu pudesse apresentar no livro. Então o livro ele tem uma parte mais introdutória, que eu falo do meu percurso na clínica, uma coisa bem prática mesmo, é uma coisa que eu coloco no livro, você colocou no seu vídeo também. A minha intenção é colocar um livro de psicologia e não de psicanálise, apesar de ser minha abordagem, e apesar da psicanálise escapar várias vezes aqui, porque é a lente que eu enxergo o mundo, né? Mas a minha ideia foi de colocar algo que todo psicólogo clínico passa. Então, o que dá para ser feito antes de se formar, é um primeiro tópico. Então, claro, você não pode divulgar seu trabalho, você não pode atender, você não pode fazer uma série de coisas, mas você pode pensar em identidade visual, você pode pesquisar a sala que você vai querer atender, enfim. Depois eu dou dicas de como tirar o CRP, inclusive para fazer atendimentos online, que precisa de um cadastro específico no EPSI. Então eu vou dando essas dicas. Sublocação de sala, que é o grande começo da maior parte dos psicólogos, a gente não começa com muitos pacientes, né? Então sublocar a sala é um grande percurso tem um paciente, alugo um horário numa sala que já está totalmente equipada. Aí, à medida que a clínica vai crescendo, você vai podendo pensar se vale a pena alugar a própria sala ou não. Nessa parte da minha história, por um espaço clínico, eu vou mostrando. Eu subloquei sala, cheguei até a minha sala, o meu consultório, que eu sublocava para outras pessoas e voltei atrás. Eu voltei para a sublocação. Ou não, né? Eu fui adiante sempre, mas com outra necessidade, porque vai um pouco um trabalho a mais ali, talvez, né? Ser a dona, ter que administrar a agenda. Muito trabalho. É um pouco isso que eu tento apresentar no livro, que tudo tem ônus e bônus, né? Então, é um trabalho de alugar a sala. Depois eu falo um pouco de atendimento por plano de saúde. Eu nunca atendi diretamente por plano de saúde, mas eu falo um pouco do que eu pesquisei. Recibo, nota fiscal, esses procedimentos que é uma praxe, né? A maior parte dos nossos pacientes tem plano de saúde, conseguem algum reembolso. Ou então quem atende em clínicas que são conveniadas com algum plano de saúde, que eu acho que é um bom espaço para começar, eu falo um pouco disso também. Outros investimentos importantes, como brinquedos, para quem vai atender criança, materiais, enfim. A parte da divulgação, isso eu acho que tem mudado bastante desde que eu escrevi o livro. Posso falar melhor disso se for interessante. Falo do tripé da formação, teoria, supervisão e terapia pessoal. Então o tripé praticamente para sempre, principalmente parte de teoria e supervisão, eu acho que nunca vai deixar de existir. E a terapia tem que existir em algum momento, vai ter que aparecer. Eu dou algumas dicas de como fazer a logística da agenda. Outra coisa que aparecia sempre nessas partes, quando a gente abre para alunos, quais são suas dúvidas? Aí todo mundo falava, eu tenho dúvidas na primeira entrevista, o que eu coloco? Como eu faço um contrato? É verbal, não é verbal? O que eu preciso fazer para fechar esse setting, vou colocar aos termos escapando, com o paciente. Então, como que eu vou dando essas dicas e inclusive algumas dúvidas mais específicas, mas se o paciente ficar quieto, se ele só ficar em silêncio, o que eu faço? Então eu dou algumas dicas nesse sentido. A valorização da sessão, então como que a gente pensa os nossos honorários, como que esses acordos podem ser feitos com os pacientes. A parte burocrática da clínica, então a gente tem toda uma regra para guarda de documentos, para emissão de prontuários, de documentos, testes psicológicos,
Mas além disso, a gente precisa declarar imposto de renda e quando que vale a pena ser pessoa física, quando vale a pena ser pessoa jurídica. Essas coisas que eu aprendi bem na marra, ninguém fala, e aqui eu dou algumas dicas. Não é que é o certo, né, gente? Eu sou referência do que nesse mundo, mas é como eu pude pesquisar. Dou algumas dicas de segurança, especialmente sendo mulher, porque, enfim, é complicado, infelizmente. E acho que é um pouco isso. Acho que eu dei um panorama geral aqui pelo índice, até colei do sumário. Não, perfeito.